Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula. E essa segunda aula, de certa forma, eu fico muito feliz em poder passar essa aula para você, em estar gravando essa aula aqui para você, mas já vou ser sincero contigo. Se você é uma pessoa muito bitolada, uma pessoa muito apegada ao sistema religioso, às suas crenças, à sua igreja, essa aula vai confrontar totalmente tudo aquilo que você acredita. Essa aula vai pôr em xeque todas as crenças que você tem dentro do sistema religioso. Então, entenda o seguinte: tudo que vai ser dito aqui é comprovado cientificamente. Eu não estou fazendo isso para ofender crença de ninguém. Respeito, todo mundo tem o seu direito de ter a crença que achar melhor. Porém, o que eu estou tentando trazer é uma abertura de consciência, uma expansão de consciência, para que a gente possa sair do sistema manipulativo da religião, para que você entenda que a nossa Bíblia, da forma como ela é montada hoje, ela veio sendo adulterada através das traduções, adulterada através dos concílios ao longo de toda a história e chegou na Bíblia que temos hoje. E muitas das passagens dessas Bíblias faz com que nós questionemos: será que as pessoas que manipularam a Bíblia, que montaram toda essa sequência que a Bíblia segue, será que não foram essas pessoas que adulteraram os textos e inseriram dados ali para fazer com que a população crente, qualquer população religiosa, vissem aquilo, aceitassem aquilo, fossem condicionados através daquilo? E daí o que nós vemos na nossa realidade hoje, atual, da forma como vem acontecendo. Muitas pessoas falam: não, essa profecia, isso está na Bíblia, isso está lá no livro tal, isso o profeta tal disse, já foi profetizado. Mas será que realmente o profeta profetizou alguma coisa? Ou será que quem manipulou a Bíblia lá atrás veio pondo essas sequências para que nesse determinado tempo da nossa história, nesse determinado tempo da nossa existência, eles vão criando e fazendo os acontecimentos, vão criando e fazendo os acontecimentos da forma como vem, para que as pessoas, não, isso já foi profetizado, isso estava no livro tal, isso foi dito por tal fulano. Então fica sempre esse ponto de interrogação. Então, da minha parte, eu vou falar por mim, Tiago Teixeira, não acredito piamente em tudo que está escrito na Bíblia. Tem muitos textos válidos? Tem. Ajuda na expansão de consciência? Ajuda a gente a ter uma fé? Ajuda, mas pese na balança. Pese na balança e use a sua razão. Até que ponto, até onde será que tudo que está dito ali é real, é verdadeiro? Ou será que tudo que está ali, será não? Eu vou te mostrar aqui. Tudo que segue ali, tudo que está escrito ali, veio sendo manipulado por interesse de quem controla tudo. Então vamos continuar, vamos começar essa aula. Manipulação, controle mental e domínio religioso através da Bíblia Sagrada. Essa parte desse texto foi tirada do livro de Urântia. Não sei se você já leu esse livro, já ouviu falar, se conhece ou não, mas Urântia é o nome que os seres estelares, os seres de outras galáxias, e aqui a gente já vai concordar que existem seres em outras galáxias, porque o planeta Terra não é o único planeta habitável, não é o centro do universo, existem muitos, milhares, diversos, centenas de milhares de planetas, galáxias, e você já pode ver que a ciência já comprovou tudo isso. O pessoal que estuda essas coisa, NASA, pessoal com aqueles microscópios eletrônicos já identificaram milhares de galáxias com planetas semelhantes ao nosso, com possibilidade de vidas iguais a nós. Então esse livro, ele foi ditado, ele foi trazido para o nosso planeta Terra através desses seres. Então o livro de Urântia, toda vez que se tratar de Urântia, se referir a Urântia, vai estar se referindo ao planeta Terra. Então a tradição religiosa é o registro imperfeitamente preservado das experiências dos homens sabedores de Deus das eras passadas. Contudo, tais registros não são confiáveis como guias para a vida religiosa, nem como fonte de informação verdadeira sobre o real Pai Universal, verdadeiro Pai Universal. Tais crenças antigas têm sido invariavelmente alteradas pelo fato de o homem primitivo haver sido um elaborador de mitos. Então, por que eu dei ênfase aqui no Pai Universal? Você vai entender dois deuses, vários deuses, mas você vai entender que existem os vários deuses e existe o Deus. Isso vai ficar muito bem explicado para a gente aí ao longo das aulas. Então, as crenças antigas têm sido invariavelmente alteradas pelo homem primitivo, haver sido elaborado em mitos. Então, você veja que grande parte dos textos bíblicos tratam-se de mitos, que se você for analisar, você for pesquisar, você for estudar, você vai ver a mitologia toda por trás
dos textos bíblicos. Então, em Urântia, ou seja, no planeta Terra, uma das fontes principais de confusão a respeito da natureza de Deus provém do fato de vossos livros sagrados, ou seja, não vai estar falando só de um. Aqui eu mencionei um só, mas tem vários, Alcorão, entre outros, vários livros ditos considerados sagrados. Não foram capazes de distinguir claramente as personalidades da Trindade do paraíso, entre elas próprias, nem entre a deidade do paraíso e os criadores e administradores do universo local. Como eu te disse, existem vários universos, várias galáxias semelhantes a nós. E a nossa é um universo local. Então ele está falando aqui sobre criadores e administradores do nosso universo local. Durante as dispensações passadas de entendimento parcial, os vossos sacerdotes e profetas não conseguiram estabelecer com clareza as diferenças entre os príncipes planetários, os soberanos dos sistemas, os pais das constelações, filhos dos criadores, os governantes dos superuniversos, o Ser Supremo e o Pai Universal. Então você veja que existe uma hierarquia aqui. E o que eu já vou desmistificar? O que a igreja faz? E isso vai estar mais à frente. Mas o que a igreja faz a gente crer? Que só existe um Deus e que Jesus Cristo é o único filho daquele Deus. Mas não. Você já veja aqui que esse pessoal já traz toda uma hierarquia. Uma hierarquia de príncipes, soberanos, pais de constelações, filhos dos criadores, governantes, Ser Supremo e o Pai Universal. Muitas das mensagens de personalidades subordinadas, tais como os portadores da vida e várias ordens de anjos, têm sido apresentadas nos vossos registros como sendo provenientes do próprio Deus. O pensamento religioso do planeta Terra ainda confunde as personalidades coligadas da deidade, da Trindade, com o próprio Pai Universal, de maneira a dar a todos o mesmo nome. Ou seja, está falando que existe uma confusão entre quem são os anjos, os seres, essa hierarquia espiritual e quem é o realmente Pai Universal. Ele fala que existe essa confusão aí por parte da gente aqui. Por parte daqui, ó, dos sacerdotes, profetas e por aí vai. Mas os habitantes do planeta Terra hão de libertar-se dos erros antigos. E esse é um dos trabalhos que eu estou tentando fazer com você aqui. Através desse curso, através dessas informações. Aliás, através de tudo o que eu venho fazendo. Através de todo o trabalho que eu venho desempenhando. Seja com os cursos de hipnose, com o curso de arquétipo, com os cursos de mesa radiônica. Tudo que eu venho tentando fazer dentro dos meus cursos, e principalmente nesse, é isso. Ajudar você a libertar-se dos erros antigos e das superstições pagãs a respeito da natureza do Pai Universal. A revelação da verdade sobre Deus está surgindo. A revelação da verdade sobre Deus está surgindo. E no final desse curso, na última aula, você terá uma revelação sobre isso. E a raça humana está destinada a conhecer o Pai Universal. Você conhecerá, através desse curso, uma teoria válida, comprovada e científica sobre o Pai Universal, em toda a sua beleza de caráter e graça de atributos que o Filho Criador tão magnificamente descreveu. Ao residir em Urântia como Filho do Homem, aqui eles estão falando de Jesus. Ó. Você vai conhecer o Pai Universal em toda a sua beleza de caráter e graça, de atributos que o Filho Criador, ou seja, Jesus Cristo, era um dos filhos criadores. Não o único, mas um dos. Tão magnificamente descreveu, quando residiu em Urântia. Falando dos autores da Bíblia, é bem verdade que nenhum historiador tem certeza absoluta ou provas irrefutáveis de quem são os autores dos textos bíblicos de fato. Aliás, a Bíblia é um livro escrito por centenas de mãos ao longo dos milhares de anos. Não existem nem provas históricas de que Jesus Cristo realmente existiu. Digo provas científicas irrefutáveis e não somente os textos, e sim as evidências. Então você veja que sobre a vida e a história de Jesus, né, embora não tenha aí comprovação para tudo isso, porque o que poderia comprovar sobre isso foi de certa forma adulterado e retirado, ou seja, foi tudo manipulado, mas a gente vai ver ao longo de todo esse curso aí que tem como saber um pouco mais sobre a história de Jesus com os evangelhos apócrifos e outras coisas, mas não esse Jesus aí que a igreja pintou como o único filho de Deus, como um ser que virá julgar no fim dos tempos. Não esse Jesus aí que a igreja criou. Criou em cima de mitos.
Porque se você for ver a mitologia sobre Mitra e sobre diversos outros deuses de outras regiões, você verá que todas as outras mitologias foram, de certa forma, canalizadas na figura do Jesus católico, não o Jesus real. Então, além disso, houve várias interferências nas interpretações e no que seria colocado na Bíblia oficial, e o que se tornaria textos apócrifos, ou seja, não aceito pela Igreja Católica. E por que não aceito pela Igreja Católica? Porque se é um dado, se é científico, se alguém escreveu, se alguém teve todo o trabalho de escrever, por que não foi aceito? Então existem ali cerca de 113 livros nessas condições, onde são descritas com detalhes várias passagens do Velho e do Novo Testamento da Bíblia, com revelações intrigantes. Um bom exemplo mantém relação com a vida de Jesus, que em um desses livros nunca foi crucificado, casou-se com Maria Madalena e tiveram filhos. Imagine por um momento se essa informação for verdade. Qual seria o impacto na população cristã mundial que crê no Jesus católico? Começando pelo fato de que Jesus teria descendentes e por aí vai. Até porque você veja, segundo você for ver lá os 4 evangelhos, você vê que alguns livros ali falam que começaram a ser escritos 70, 80 anos depois, após a possível morte de Jesus. Agora fala para mim, você consegue se lembrar do que você fez semana passada, no mês passado? Quem dirá de 70, 80 anos atrás? E vamos supor que os supostos apóstolos ali estivessem na faixa de 20, 30 anos, por aí, em média, mais ou menos. E 70 anos depois, quantos anos teriam? 100? Será que naquela época, há 2000 anos atrás, as pessoas viviam 100 anos? É uma boa pergunta para se fazer, né? Então, contestar ou negar os dogmas em algumas religiões pode levar a pessoa à expulsão do grupo religioso ou até à morte em alguns países. Isso atualmente. Mas antigamente, você era cortado a sua cabeça, você era posto na fogueira, você era esquartejado. Ou seja, uma pessoa como eu, em 1500 ou antes disso, lá na Inquisição, ali quando o pessoal começar a implantar tudo isso, já teria morrido fácil. Esses dogmas muitas vezes vêm de interpretações de textos sagrados ou até mesmo da execução ao pé da letra do que está escrito há milênios, muitas vezes não dando espaço para adaptações aos tempos históricos e nem a culturas distintas ao redor do mundo, que estão sob a influência de tudo o que já vimos anteriormente. As pessoas costumam seguir o que lhe é dito sem contestar ou sem saber a origem, os porquê do que estão fazendo. Esses são os crentes. Esses aí são os controlados pela religião. Fazem tudo o que dizem para se fazer, não contestam, não racionalizam, não aprofundam, não pesquisam, aceitam tudo goela abaixo, achando que aquilo é real. Cadê a mente dessas pessoas? Será que tem preguiça mental de pensar? Será que não consegue usar o cérebro? Será que não consegue usar a maior e melhor máquina existente, que é o nosso cérebro? Não consegue. Aceitam tudo. Sentam lá, igual ovelhinhas, né? Nem sabe que a outra ovelha em cima do púlpito ali é só uma capa, é um lobo. Talvez com a compreensão maior do significado daquele ritual pensamento, poderíamos ter, no mínimo, um maior aproveitamento da sua própria ação. Então vamos aqui, ao Corão, guia de estupros e assassinatos. Então, aqui eu achei essa imagem na internet, achei interessante estar trazendo-a para esse curso. Então vamos ler a Bíblia cristã. Ouviu o Senhor dizer: vão atrás deles pela cidade e matem todos. Não deixem escapar ninguém, não tenham dó de ninguém. Matem os velhos, os moços, as moças, as mães e a criança. Então está aqui na sua Bíblia, aí, pode ver, em Ezequiel 9, Ezequiel capítulo 9. Vai lá, Deus, o Senhor falando, matem todos. Que Deus genocida, hein? Que Deus assassino. E mais assassino ainda quem faz isso, que segue uma orientação dessas, né? Então o Senhor ainda lhes disse: profanem o templo, encham de cadáveres o pátio. Nossa, como esse Deus gosta de gente morta, hein? Então vamos analisar agora. Vamos pensar.
Você enquanto pai ou você enquanto mãe, vamos supor que você tenha 2 filhos. Um dos seus filhos faz tudo que você faz tudo que você quer e faz as coisas certas. Outro seu filho dá um pouquinho de dor de cabeça para você. Então, quais desses 2 filhos aqui você se preocuparia mais em ajudar? Esse aqui está fazendo as coisas certas, não dá preocupação, você vai se preocupar mais em ajudar isso. Agora vamos supor que por mais que seu filho que não queira ajuda, não queira nada, seja o pior pessoa do mundo, você teria capacidade de fazer isso aqui, ó? Matá-lo ou encher de cadáveres, matando mães e crianças. Então, como é que dá para acreditar num Deus desse? Como é que dá para servir ou crer em um Deus desse? Não faz sentido. Acorda, se você ainda for religioso. Uma outra aqui, ó. Também imagem da internet, mas vem bem a calhar. Então lá em Gênesis 9, parece mentira, mas é isso. E está num livro considerado sagrado. Onde estão os homens que... Isso aqui é aquela profeta lá que 3 anjos foram visitar o sobrinho de Abraão, e daí o povo daquela cidade, Sodoma e Gomorra, se eu não me engano, queriam saber quem eram esses homens. Queriam pegar esses anjos, pegarem esses homens. Então, o povo perguntando para Ló, acho que é Ló, onde estão os homens que entraram na sua casa essa noite? Traga-os aqui para nós, pois queremos ter relações com eles. Homossexualidade já nessa época aí, ó, suruba. Os caras queriam fazer putaria com os ditos anjos que foram visitar Ló. Ló saiu para falar com os homens, fechou a porta e disse: por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Prestem atenção. Eu tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui para fora para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não façam nada a esses homens, pois são meus hóspedes e eu tenho dever de proteger. Ou seja, Ló preferia fornecer as 2 filhas virgens dele para que essa galera tivesse relações com ela, para proteger essas 3 figuras que foram visitá-lo. Teria capacidade de fazer isso? Eu não. Então, falando ainda sobre a Bíblia. Ela possui cerca de 44 dogmas em 8 diferentes categorias. Um deles é a afirmação de que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e Filho de Deus por essência, ou seja, Jesus é Deus. Aí entra, né? Como que eu te disse, várias mitologias, pegou um pouquinho de uma mitologia aqui, um pouquinho de uma mitologia lá, criou toda essa mitologia e jogaram na figura de Jesus Cristo, fazendo com que nós acreditemos que Jesus Cristo é o único Deus, o único Filho de Deus. Sendo que eu já mostrei para você lá no livro de Urântia falando sobre as várias hierarquias. Jesus é um dos filhos criadores. Então, essa afirmação é indiscutível segundo a Igreja Católica. Qual a afirmação? De que Jesus é o único Filho de Deus. Ela é indiscutível segundo a Igreja Católica. Agora, falando sobre a Igreja Católica, eu vou pedir para que você dê uma pausinha nesse vídeo, depois você retorna, mas dê uma pausinha nesse vídeo e pesquise lá. Sala do Trono do Papa. Sala do Trono do Papa. Algo nesse sentido, você vai ver. Então você vai identificar lá nessa sala do trono, nessa imagem, o que existe lá, a imagem de um reptiliano. Você vai ver lá uma figura pendurada com a cabeça de réptil, um monte de coisas obscuras por trás. Você vai ver ao fundo dessa sala, semelhante à imagem de uma serpente. Ou seja, a quem será que esse Papa serve? Reptilianos? Satã? Não sei. Mas o interessante é que as pessoas não vejam isso. Aceitam estar debaixo do nariz das pessoas e elas não conseguem enxergar. Por que não conseguem enxergar? Será que não, será não. Com toda certeza, a lavagem cerebral dessas pessoas foi muito bem feita. Está debaixo do nariz e as pessoas não enxergam. Pesquisa lá. Sala do Vaticano do Papa. Algo nesse sentido aí você vai achar essa imagem da qual estou te falando. Então, sobre aqui a afirmação de que Jesus é o único Filho de Deus, isso contradiz em muito o que o próprio Jesus Cristo, da própria Bíblia deles, ensina em suas pregações. Respondeu-lhe Jesus, aqui está lá em João. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois Deus. Ou seja, vós, eu, você, todo mundo. Jesus Cristo falando para aquela população, vós sois Deus. Eu não sou o único Filho de Deus, eu não sou Deus. Vós, todos nós, independente de quem seja, vós sois Deus. Então, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência. Ou seja, você não vai achar o reino de Deus na igreja, no Vaticano, na casa do... Nem se dirá, está aqui ou está lá, porque o reino de Deus
está dentro de vós. Então, com essa passagem aqui, se você ainda é religioso, tá, vou falar de você, não vou falar de outra pessoa. Aqueles que são religiosos, aqueles que vão para as igrejas, que são manipulados pelos pastores, padres, papas, independente de quem seja, se eles entendessem isso daqui, porque a partir do momento que eu entendi isso daqui, eu não preciso de intermediários entre eu e Deus, porque o próprio Filho de Deus, um dos, disse aqui, ó, vós sois deuses e o reino de Deus está dentro de vós. Com todas as palavras. É difícil de entender isso? Porque se fosse fácil de entender, eu acredito que os 95% manipulados pelas religiões já teriam se libertado de toda essa prisão aí. Se tivessem entendido isso aqui, e isso está em toda e qualquer Bíblia, independente de qual seja, está em toda e qualquer Bíblia. Mas, se os 95% tivessem entendido isso, eu acredito que as igrejas que você veja aí, ó, uma em cada esquina, já teriam se fechado. Então, a definição de reencarnação. Um outro conceito aí que foi retirado da Bíblia. Tem até aqui o link, dá uma olhada no link. Isso aqui é um vídeo que eu gravei com pesquisas científicas, argumentos válidos e científicos para que você possa estar assistindo o vídeo e entendendo o porquê que retiraram a reencarnação da Bíblia. Mas isso foi por volta de 530 depois de Cristo, quando uma meretriz, que era dona de um bordel, se casou com um determinado imperador e por ter feito vários crimes, cometido vários crimes, ter sido prostituta e mandado matar pessoas, então ela não queria aceitar a teoria da reencarnação, porque a teoria da reencarnação vai dizer o seguinte, que todo aquele mal que você faz, você terá que reencarnar para cumprir, para quitar aquela dívida. Essa é a teoria da reencarnação. Então ela, não querendo aceitar isso, convenceu seu marido a retirar as partes bíblicas onde falava sobre reencarnações. Embora uma coisa ou outra ainda esteja meio maquiado dentro da Bíblia, mas sobre reencarnação a gente vai falar mais à frente. Mas lá na Bíblia tem a parte, quando os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, quando há de vir os Elias? E Jesus disse, Elias já veio e vós não percebeis. Aí eles entenderam que estava falando de João Batista. Ou seja, João Batista era a reencarnação de Elias. Então, algumas outras também. Um determinado governante lá foi falar com Jesus à noite. Jesus disse, é necessário que vós nasças de novo. Ele falou, como que eu posso nascer de novo se eu já sou velho? Não entendeu que Jesus estava falando de reencarnação naquela passagem bíblica. Mas sobre reencarnação estaremos falando um pouco mais à frente. Então a definição de reencarnação pressupõe que o ser seja por sua consciência, alma ou qualquer outro nome que se dê a essa energia individual. Consegue substituir após a morte de corpo e se ligar sucessivamente a outros corpos. Então ele está dizendo aqui que a nossa alma, a nossa essência, depois que esse corpo físico é considerado como um veículo, morre, para de funcionar, a nossa consciência se transporta para um outro corpo. Esse conceito é amplamente aceito em diversas religiões, doutrinas e filosofias, mas foi tirado da Bíblia. Católicos e crentes não acreditam em reencarnação. Como o Brasil é o maior país católico do mundo, é importante mencionar que a Igreja Católica e os cristãos em geral aceitavam a reencarnação até o Segundo Concílio de Constantinopla em 553 d.C., apesar dessa decisão não constar nos anais do evento. Eudóxia, esposa então do imperador, havia morrido recentemente, então ele aboliu a reencarnação para que sua amada não corresse o risco de renascer escrava. Essa é uma das versões contadas dessa história. Numa outra dizem que ela pediu ao seu marido em vida que o fizesse pelos mesmos motivos. Então assista o vídeo aí sobre o porquê da reencarnação ter sido abolida. Está lá no canal Thiago Teixeira Psicoterapeuta sobre reencarnação. Então agora vamos falar sobre o governo secreto. O governo secreto. Os seres dominantes ou carcereiros deste planeta, prisão ou de reabilitação, chamem como queiram, sempre estiveram presentes e inclusive encarnados entre nós por toda a história humana terrestre, como já vimos antes. Eles foram sociedades secretas, iniciáticas, famílias reais, governos, corporações, instituições financeiras e todas as organizações de controle que exercem algum tipo de força na sociedade ao longo de toda a história. Eles controlam nosso destino como povo, nossa história.
tudo isso com a nossa permissão desde o início dos tempos. Então aqui está falando sobre o governo secreto, sobre os Illuminati, sobre quem controla toda a nossa realidade, que está acima de governos, que são ali pessoas, né, das famílias reais. Eu vou parar esse vídeo por aqui, vou cortar esse vídeo e daremos continuidade aqui sobre o governo secreto no próximo, para que não fique uma aula muito longa, cansativa e desgastante, porque são informações aí que precisam ser fixas na sua mente. Então, um abraço, nos vemos no próximo vídeo.